ajudo aí a tentar buscar, encontrar soluções. A gente dá as boas-vindas a quem já está na sala participando dessa conversa. E os desafios são grandes, né? Nós estamos num momento de, se por um lado, um grande impacto, né, de ordem negativa, porque a gente tem um comércio muitas vezes paralisado, indústrias. Hoje eu estava ouvindo que uma reunião que eu acabei acompanhando, que o setor de vestuário está acusando aí, por dados de operadora de cartão de crédito, mais de 90% de queda. Então, Sério? Sério. Nossa. Então, a gente tem aí um impacto bastante negativo, mas eu acho que a gente tem que buscar disso aí, ver o que pode se tirar de positivo, não deixar não é aquele otimismo cego, mas a gente buscar ter um otimismo prudente, né? O otimismo que faz a gente ir à frente e não sentar na beira do caminho e desistir da luta. Com certeza a gente tem muito desafio. Nós vamos ter, falando na rocha, nós vamos ter muita pedra aí para poder superar, mas isso aí faz parte, né? Não tem como a gente evitar, e se é inevitável, então vamos ver quais são as melhores formas de a gente encarar isso. E a gente espera que lá na frente a gente consiga sair mais forte. Então eu vou passar a palavra para o Dr. Rogério Davi, que é quem vai conduzir o desenvolvimento dessa atividade. Ele está coordenando essa parte desse trabalho, junto com o Dr. Daniel e o Dr. Lucas vão estar desenvolvendo o tema, e a gente vai acompanhando. Se em alguns momentos a gente sair de cena aqui, é porque em paralelo a isso aí nós estamos vendo uma demanda também de ordem tributária, fruto daquela questão de ontem, das buscas de alternativas para a retomada que o governo do Estado está pedindo, a federação está pedindo, então a gente está alinhando e encaminhando para lá para poder dar uma andada. Ok? Doutor Rogério, a palavra é sua, e mais uma vez a todos aí, sejam muito bem-vindos em nome do Cindy Rocha do Centro Rocha. Ótimo, Selmo. Muito obrigado. Agradecemos aqui ao Cindy Rochas, ao Centro Rochas, pelo espaço, pela oportunidade de a gente estar trocando essas ideias aqui. Essa é uma reedição do evento que nós fizemos mais ou menos uma semana e meia atrás. Só que agora a gente vai fazer um pouco diferente. Eu acho que o formato webinar requer uma dinâmica em que aproxime, né, as pessoas da exposição. Então, a gente está aqui aberto a perguntas. Quem, porventura, no curso da apresentação tiver algum tipo de dúvida ou quiser fazer algum tipo de colocação, abordagem, é só solicitar, que a gente pede para abrir o microfone, a gente pede para deixar fechado, mas na hora que a pessoa precisar se manifestar, é só acionar aqui. E a gente vai fazer numa forma de debate, como se fosse uma exposição como debate, né? Vamos funcionar como debatedores entre eu e Lucas, com o Daniel também. Acho que dessa forma a gente enriquece e traz informações que são valiosas nesse momento em que existem tantas transformações legislativas, né? Só mais uma vez, Lucas, vou te pedir para você confirmar se a minha tela está chegando para você, que eu perdi aqui a referência do compartilhamento. Está chegando. No segundo slide. Perfeito, né? Então, exatamente, voltando àquele ponto que a gente comentou de falar sobre esse universo de mudança legislativa, o Congresso Nacional, né, está atento a esse período de exceção, tem vários projetos de leis já efetivas, mandatos de segurança, portarias, decretos, né, alguns buscando resolver um problema de caixa da empresa via postergação de pagamento de impostos, outros criando um regime de exceção, como tem o projeto de lei do senador Anastasia, que pretende alterar a legislação em vários aspectos, né, no tocante à questão da relação de locação, pelo menos até dezembro, para também dar um fôlego para as empresas poderem, as pessoas físicas também se organizar. Afinal de contas, é prevista uma recessão, já que, em virtude do isolamento social, a dinâmica ficou prejudicada, a dinâmica comercial, né? Mas nem toda mudança na legislação veio apenas, digamos assim, como um remédio, né? Como se fosse uma situação de um bombeiro apagando um incêndio. Tem mudanças aqui que, de fato, vão se tornar perenes, né?
a gente está até já habituado com os novos jargões. Agora a gente está ouvindo muito falar sobre o novo normal, né? Já perdemos aquela esperança que da noite para o dia a gente vai acordar numa segunda-feira de manhã, vamos poder sair de casa para os nossos trabalhos como era antigamente, né? Tudo que está se avizinhando aí dá a impressão que a dinâmica não vai ser dessa forma, vai ser mais ou menos de avanços e retrocessos, até se ter uma posição definitiva com relação a uma cura, uma vacina ou algo do gênero assim, com relação ao vírus, ao coronavírus. Então, a nova ordem mundial está posta, né? De alguma forma, essas mudanças que agora são praticadas, né? Só para dar um exemplo concreto aqui, era muito comum os empresários, né? Que às vezes têm ações na justiça e seus advogados, quantas vezes precisavam se deslocar porque o litígio está acontecendo em outra cidade, né? Você pode estar em Vitória, mas pode ter um problema lá em Barra de São Francisco, e para você contactar um juiz, você tinha que se deslocar. Hoje em dia, o uso da videoconferência está sendo aceito, né? Então, a gente fica se perguntando se isso vai ser a regra, né? Se depois desse período, será que alguma autoridade que pudesse resolver um problema do cidadão remotamente vai criar aquela exigência? Não, só presencialmente vindo aqui. Por exemplo, houve uma mudança muito interessante logo no dia 18 de março, né? Logo em seguida, e eu queria chamar a atenção de todos aqui, que é sobre um marco legal da digitalização de documentos. Isso já foi previsto ano passado, quando teve aquela NP da Liberdade Econômica, que depois foi convertida em lei, e faltava os parâmetros, né, de digitalização, tanto dos documentos natos digitais, aqueles que já nascem de forma eletrônica, quanto os documentos de papel que você tem que digitalizar. As empresas têm muitas obrigações para cumprir perante prefeitura, estado, as mais variadas autarquias, né? E quem nunca passou por esse problema, né, de chegar lá e ter que imprimir um monte de documento que não faz o menor sentido. Então, agora, desde que os documentos tenham aqueles parâmetros, né, a gente vai soltar uma orientação para isso, para os associados do Sindirochas, tanto o setor privado, né, quanto o setor público vão ter que lidar como um documento normal. Isso é uma boa notícia, né? Isso diminui custo de armazenamento, de gestão de documentos, uma série de situações. Uma outra situação também que foi colocada em prática, as empresas que às vezes precisam de fazer caixa, mas ela tem depósito judicial, ou às vezes aquele depósito recursal trabalhista, né? Hoje em dia está sendo aceito pelo Poder Judiciário, sobretudo trabalhista, que você substitua essas garantias, esse dinheiro que está depositado, né, por ou carta de fiança bancária ou apólice de seguro, que é uma forma de você liberar uma quantia que está ali garantindo uma obrigação perante o Poder Judiciário, né? É uma forma de vocês fazerem caixa. Hoje em dia, não só teve mudança no entendimento do Judiciário, como teve mudança de orientação do Conselho Nacional de Justiça referente às questões do direito do trabalho. Então, a gente sempre espera que, depois que passe essa tormenta, o olho do furacão, esses avanços que são positivos não voltem àquela solução cartesiana, né? Não admito, o depósito só pode ser via espécie, e o empresário fica sem aquele caixa que poderia investir, poderia se endividar menos, né? Usando esse recurso para poder de capital de giro, não, tem que usar para poder garantir, coisa que uma apólice de seguro poderia fazer, porque se o direito dele é bom, a seguradora vai colocar um prêmio baixo, né? Então, só essas mudanças aqui, eu não vou me alongar, só queria fazer essa introdução. Então, nós já vamos passar aqui para a segunda parte da nossa apresentação. O doutor Lucas vai abordar essa questão das medidas legislativas e a gente vai debatendo. Eu e o Lucas, o Daniel também, claro, deve participar, e quem no curso da apresentação tiver dúvida, por favor, sinalize, que vai ser um prazer para a gente poder chamar e a gente poder tirar as dúvidas, tá bom? Vamos avançar aqui, Lucas, agora é contigo, a gente vai se falando.
Obrigado, doutor Rogério. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí na nossa reunião virtual. Como o doutor Rogério falou, diante dessa pandemia que a gente está vivendo, que é uma situação muito sui generis, né, muito singular, vários países tiveram que adotar medidas muito rápidas, né? E aqui no Brasil não foi diferente. E as primeiras medidas a serem adotadas, geralmente para proteger o contribuinte com a questão de receita e a empresa poder sobreviver durante esse tempo. Aqui no Brasil, as medidas mais fortes tomadas foram tanto na área tributária quanto na área trabalhista. E como a participação do Congresso era muito importante, mas também seria um pouco mais demorado levar algumas normas, umas leis lá para o Congresso, então o governo executivo federal, ele publicou uma série de medidas, portarias, medidas provisórias, instruções, para poder mitigar durante um tempo esses efeitos que certamente seriam sofridos pelas empresas. Tá? Uma das medidas mais importantes, a primeira a gente tem que ter em mente o seguinte: o governo, né, ele precisa de caixa para poder gerir essa crise também. Então ele não podia abrir mão de todas as receitas, né? E para abrir mão de todas as receitas também ele teria que pedir autorização ao parlamento. Né? A Câmara e o Senado teriam que se reunir e autorizar a mudança na lei de diretriz orçamentária, na lei orçamentária anual e até na PPA, né, que é o plano plurianual. Então, o que acontece? O governo, para poder, de forma célere, ajudar um pouco a todo mundo enfrentar, principalmente os contribuintes, as empresas, tanto segurar um pouco o caixa para poder fortalecer os empregos e também os investimentos que as empresas já tinham programado a fazer, ela postergou o pagamento de alguns tributos, não todos, né? Na parte federal, a União ela postergou o pagamento do PIS e COFINS, que são dois tributos, né, duas contribuições sociais que incidem sobre receita e faturamento, né? Até tem uma discussão aí no judiciário sobre o conceito de receita e faturamento, né? Mas o nosso ponto aqui não cabe discutir isso agora, tá? Então, o PIS e COFINS, ele foi postergado para o vencimento que é apurado em março, foi postergado para agosto. E o que foi apurado em abril vai ser pago somente lá em dia 23 de outubro, tá? O INSS patronal, que é aquele 20%. Ah, é? Uhum. Oi, Lucas, Alô? você vai sinalizando aí quando for para avançar aqui, tá? Por favor. Tá. Alguém tem uma pergunta aí? Alguém está com o microfone aqui aberto, acho que é o Lincoln, talvez. Leila. Não, vamos lá. O outro tributo também que impacta diretamente aí que a empresa paga por mês, né, é o INSS patronal, que é a contribuição previdenciária. É aquela contribuição de 20% sobre a folha de pagamento do funcionário. Tá? Essa contribuição também foi postergada nos mesmos moldes do PIS e COFINS. Tá? Então, essa contribuição também será paga, o que era apurado em março vai ser pago em agosto, e o de abril também vai ser pago em outubro. Com relação, isso para as empresas, quando o lucro real, o lucro presumido, saindo do Simples. Né? Com relação ao Simples Nacional, a parte federal também foi postergada. Tá? O que vai vencer em março, agora foi apurado em março, irá vencer em outubro, o que foi apurado em abril vai vencer em novembro, e o que vai ser apurado agora em maio vai poder ser pago em dezembro. Tá? Então, essas foram algumas medidas para poder postergar os tributos e dar uma chance maior para poder a empresa não gastar todo o seu dinheiro agora, fortalecer o caixa. Mas tiveram outras também. Você pode passar aí, por favor, doutor Rogério. Com relação à parte do ICMS e do ISS, a gente viu que a parte federal foi postergada, mas o governo, logo após, também postergou o pagamento do ICMS, né, o tributo estadual, e do ISS. Então, o ICMS será pago em julho, o próximo de abril será pago em agosto e o de maio vai ser pago em setembro. O mesmo ocorre com o ISS. Tá? Então, tanto a parte federal quanto a parte estadual e municipal, para quem é do Simples Nacional, teve mais um fôlego para poder recolher esse crédito tributário. Com relação, eu coloquei aqui o FGTS ele não é um tributo, tá? Mas eu coloquei aqui porque é importante também, porque o governo, logo quando ele lançou essas medidas tributárias, ele também lançou a do FGTS. Então, o FGTS teve uma pequena singularidade. O que vai ser apurado em março, abril e maio vai poder ser pago em até 6 parcelas mensais, com vencimento no 7º dia de cada mês a partir de julho. Ou seja, essas 3 apurações serão divididas em 6 parcelas e a empresa vai poder pagar, adquirir essas prestações a partir do 7º dia de julho. Então vai ser julho, agosto, setembro, outubro e assim em diante. Pode passar mais um slide aí, doutor.
O IOF. O IOF ele não foi postergado. Tá? O IOF é um dos tributos que a União arrecada menos receita, mas também é importante. São poucos bilhões por ano que a União arrecada pelo IOF. Mas como nessa época a União percebeu que as empresas precisariam de fôlego, e alguma delas até de empréstimos bancários, seja com bancos particulares, seja com bancos públicos, o governo ele isentou todas as operações de crédito, trouxe a alíquota zero para o IOF. Então, o IOF do dia 3 de abril, para as operações efetuadas dia 3 de abril e entre 3 de julho, o IOF está com a alíquota zero, não irá incidir. A contribuição social do Sistema S, que são aquelas entidades do terceiro setor, SESC, SENAI, SESI, essas contribuições tiveram a alíquota reduzida à metade. Então, tem contribuição lá que era 3%, ficou 1,5%, o que era 1,5% ficou 0,75%. Então, nesse patamar da contribuição, que é uma contribuição social também, o governo ele optou por reduzir pela metade, tentar aliviar e ajudar um pouco mais também essas empresas. Rogério, pode passar aí, por favor. Agora a gente vai entrar na parte... Alguém tem uma dúvida aí com relação a essa questão de adiamento de tributo? Eu sei que já foi uma coisa divulgada aí há um tempo, né? Esses adiamentos de tributos, eles já estão, digamos assim, meio que consolidados, né, pelos contadores. No começo tinha muita dúvida se era só um adiamento, ou se era um parcelamento, ou se era até um perdão. Chegaram algumas dúvidas para a gente se depois teria que pagar esses impostos, né? E surge sempre uma dúvida com relação a como que vai ser. Afinal de contas, você vai ter ainda o tributo do mês vencendo lá na frente para recolher. A gente até imagina que, dependendo da forma que a economia volte ao normal, isso pode ser até objeto de um parcelamento. Mas hoje o que nós temos é isso, né? Lembrando também que a União, Rogério, ela não postergou todos os tributos. Por exemplo, os tributos que mais dão caixa para a fazenda pública é o Imposto de Renda, pessoa jurídica, e o CSLL. Esses dois tributos não foram postergados. É justamente o que eu falei no início. O governo também ele não pode abrir mão de toda a receita. Então, ele não vai ter caixa também para poder combater, né, essa pandemia que a gente está vivendo. Perfeito. Tá? Nessa parte aqui, senhores, eu vou falar com vocês algumas obrigações acessórias Lucas. e alguns procedimentos. O Lucas, espera que tem alguém. Lucas tem uma pergunta aqui. Daniel. Pois não. Só queria fazer um comentário referente aos tributos sobre a folha, né? A gente aí teve realmente a redução do INSS patronal, teve a redução do terceiros, né? Da contribuição de terceiros, que chegava até 5,8% da folha. E só lembrando também que o RAT, né? RAT, ele também entrou também, mas ele entrou na postergação também, junto com o INSS patronal. Só dando essa reforçada, tá bom? Isso aí, Daniel. Então, pessoal, agora eu vou falar para vocês alguns procedimentos, algumas obrigações acessórias que foram também adiadas ou suspensas. Eu vou falar tanto da parte federal, tá, que engloba a Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda, e mais no final eu vou falar aqui do Estado, tá, que a Cefaz também ela adotou várias medidas, suspendendo alguns procedimentos de cobrança, suspendendo o trâmite de alguns processos e também suspendendo e prorrogando certidões negativas. Tá? O Simples Nacional, a apresentação da declaração, aquela que é feita do ano calendário de 2019, que é feita em 2020, salvo engano, era sido feita agora, final de março ou abril, ela foi postergada para o dia 30 de junho. Então, essa obrigação ela já pode também, a empresa já pode se adaptar para poder fazer essa declaração um pouco mais para frente. Na PGFN, ela também sistematizou um monte de medida para poder simplificar e dar um fôlego maior, né, nesse período de pandemia, pelo menos por 90 dias, alguns procedimentos. Inclusive porque algumas repartições foram fechadas, alguns funcionários públicos, alguns procuradores, analistas lá do órgão, tiveram que fazer home office e ficaram impedidos também de ajudar de alguma forma o contribuinte. Então, alguns procedimentos foram suspensos. Aqui eu cito para vocês que foi suspenso durante 90 dias, a contar do dia 18 de março, o prazo de impugnação. Se você tem um auto de infração federal, o prazo de impugnação está suspenso. Se você tem que impugnar um lançamento fiscal ou uma intimação, esse prazo está suspenso. Recurso, manifestação de conformidade, que é geralmente o recurso que se usa para não homologação de compensação ou de restituição. Outra medida também,
para quem tem dívida ativa junto à PGFN. O protesto de certidão, hoje em dia é uma realidade, né? Desde 2015, a União vem tentando fazer protesto. E nesse ano, o Supremo Tribunal Federal, ele julgou constitucional a Fazenda Pública, seja municipal, federal ou estadual, poder efetuar o protesto de dívida ativa. Hoje, quem tem uma dívida ativa perante esses 3 entes aí, pode estar sujeito a ser protestado em cartório extrajudicial. Mas, por 90 dias agora, esse protesto está suspenso. Início de procedimento de exclusão de parcelamento, junto à PGFN. Então, quem tem um parcelamento que estava algumas parcelas em atraso, nesse período de 90 dias, não vai ser excluído nem receberá nenhum comunicado. Tá? Então, quem tiver dentro dessa possibilidade aí, pode, nesse período, tentar retificar e recolher as parcelas que estejam em atraso. Pode passar aí, por favor. Deixa eu... Pronto. Isso aqui é recente, é dia 14 de abril. Dia 14 de abril agora, a PGFN, ela publicou uma portaria relacionada à transação extraordinária. O que é isso? É um acordo mútuo entre as partes, entre credor, que é a União, e o devedor. Essa transação, ela foi divulgada ano passado, mas o prazo dela expirou esse ano. Então, a PGFN ela editou novamente esse ato normativo e está dando a chance do contribuinte poder pegar os seus débitos consolidados, que estão escritos em dívida ativa, e recolher em até 81 meses ou 142 meses para contribuinte, para microempresa ou empresa de pequeno porte. Tá? Os detalhes mais importantes são, esse montante vai ser recolhido 1%, que é chamado de pedágio, né? A primeira parcela será de 1% do valor consolidado, dividido até em 3 parcelas. Então, se você tem um valor lá de um débito e quer parcelar, ou quer fazer uma transação extraordinária, quer fazer um acordo com a PGFN para poder extinguir esse débito, você pode parcelar nessas vezes aí e você terá que pagar pedágio de 1% sobre a totalidade dele, dividido até em 3 parcelas. Tá? A primeira parcela, ela encontra-se diferida para o último dia do 3º mês em que for feita a adesão. Se você fizer a adesão no mês de maio, né, a primeira parcela vai ficar para o último dia do 3º mês consecutivo a essa adesão. Essa transação ela não abrange débitos de FGTS, nem simples, nem multas criminais. E o prazo dela vai até dia 30 de junho. Tá? Então, até dia 30 de junho, se a empresa tiver algum débito em dívida ativa, quiser estudar, ver se essa transação é interessante para ela, ela tem até esse prazo para poder aderir a esse parcelamento. Lucas, envolve inclusive a espontaneidade? Só para os presentes, espontaneidade é quando você tem algum tipo de situação na sua empresa, né, que você sabe que você poderia colocar em dia antes da Receita Federal ou da Receita... Não, no caso aí, como é transação federal, nesse caso aqui, não, porque esse caso aqui é só para débito de dívida ativa, mas tem também, a PGFN, ela publicou, tá, uma outra portaria que trata de débitos junto à Receita Federal, que elas não estão escritas em dívida ativa, que a empresa poderá parcelar. Mas esse é outro tipo de transação, vai ser uma transação por adesão. Né? Lucas, vai ter até uns editais publicados. Lucas, essa transação, né, que era uma das hipóteses de extinção do crédito tributário já prevista no CTN, mas que ainda pendia de regulamentação, ela, na verdade, ela vem trazer aí uma possibilidade da Receita Federal e da PGFN estudar dentro do fluxo de cobrança dela os mecanismos mais eficazes, né? Que a gente sabe que um dos entraves do Poder Judiciário, da própria Receita Federal e PGFN, é a própria cobrança do crédito tributário. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão de que essa portaria é uma das hipóteses, né? Mas podem vir outras mais para frente. São editais, né, que a PGFN vai... Isso, muito bem colocado, né, Daniel. O que acontece? Isso que eu estou mostrando para os senhores aqui, a transação, ela não é um refis. Tá? Ela não traz aquelas condicionantes de um refis. Ela não traz aqueles descontos de multa, juros. Ela não faz isso. Nesse caso, não tem nem desconto nem de multa nem de juros. Então, alguns contribuintes acham que ela não traz vantagem. Outros acham que sim. Aí vai lá na área de cada caso concreto. Mas tem outras portarias que a PGFN publicou que terão um desconto de multa e juros. É uma transação também tributária, mas não é extraordinária. É uma transação que você vai fazer um acordo com a PGFN de uma forma eletrônica no próprio site Regularize da PGFN e você vai manifestar a sua vontade de transacionar com a União.
E quando for feito esse pedido, a União vai verificar os seus débitos, vai verificar se tem execução fiscal, se tem penhora, se tem garantia, e vai propor descontos de até 50% de multa e juros e as parcelas que serão transacionadas. Isso é uma transação chamada de transação por vontade do contribuinte, opção individual. E também tem a transação que não é extraordinária, que é a transação por adesão, que é quando a PGFN ela vai publicar, daqui a alguns meses, ela publicou recentemente agora um edital, mas ela vai publicar, já tem notícia que vai publicar daqui a alguns outros meses, mais um edital dispondo sobre alguns requisitos de uma transação especial. E nesse edital, a empresa vai poder aderir ou não. Já não é um ato discricionário. Ou você adere ou não adere. Não vai ter como transacionar a questão de multa, parcelamento, juros, a quantidade de meses que será pago. Então, daqui para frente, terão vários editais publicados pela PGFN. Foi publicada uma lei definindo isso, autorizando a PGFN publicar editais que o contribuinte poderá aderir. Então, se o contribuinte aderir a um edital, ele vai estar de acordo com as condições daquele edital. Então, sempre que tiver uma norma assim, definindo parcelamento, é bom estudar e ver principalmente suas vantagens e desvantagens. Porque, por exemplo, teve até uma norma recente agora, a gente vai publicar até um artigo falando sobre isso, que é a possibilidade de utilizar precatório federal para poder amortizar a dívida que o contribuinte tem e que estaria apto a parcelamento. Tá? Mas é uma questão que vai ser regulamentada ainda e em breve isso vai ser possível. Voltando ao ponto aqui, então, uma outra prorrogação que teve também, junto com a PGFN e a Receita Federal, foi da certidão negativa. Quem tinha a CND ou a CEPEM, que é a certidão positiva com efeito negativo, até dia 24 de março, ou seja, se a certidão estava válida dia 24 de março de 2020, ela ficará válida por mais 90 dias, a prorrogação dela. Pode passar aí, por favor. Aqui tem outras questões. A Receita Federal, não é da Procuradoria, né? Que muitas vezes as pessoas se confundem, mas a Procuradoria é o escritório de advocacia da Receita Federal de cobrança, né? Então a Receita Federal ela tem seus processos dentro dela, tem prazo e tudo, né, Lucas? E a Procuradoria tem os outros processos dela também, os procedimentos e tudo, né? São duas instituições que fazem cobrança de impostos, mas tem seus regimes próprios, né? De prazos, de cobranças e tudo. Geralmente, tem alguém comentando? As pessoas não, né? são... Não, acho que é o Oi, Samuel. Oi. Olá. Pois não? Oi. Tem alguma dúvida, alguma colocação? Não, acho que não. Eu tô entrando agora, eu estava fora. Tá ótimo. Então, a gente pede a gentileza de deixar o microfone no isso. Mas qualquer dúvida, você, por favor, abre o microfone. A gente vai estar à disposição aqui para poder bater o papo e tirar a dúvida, tá bom? Volta lá, Lucas. Isso que o Rogério falou é um ponto importante também, porque existe uma diferença entre Receita Federal e PGFN. A PGFN é a procuradoria que vai fazer a cobrança judicial e o protesto dessa dívida. Assim, a grosso modo, a diferença é o seguinte: os débitos federais que não estão inscritos em dívida ativa são tratados pela Receita Federal. Quando eles serão inscritos em dívida ativa, já é encaminhado para a procuradoria, porque aí já é outra fase de cobrança. É uma fase executiva ou judicial, ou uma pré-fase, né, mas que é após também a certidão de dívida ativa, que é o protesto daquela cobrança, o protesto extrajudicial. Então, a grosso modo, a diferença é essa. A Receita Federal trata de um débito não inscrito em dívida ativa, e quando precisa escrever em dívida ativa, passa para o PGFN. Aí o débito muda de órgão, mas dentro da mesma hierarquia, porque são dois órgãos membros da mesma administração pública indireta. Tá? Aqui nesse slide, nós temos algumas ações e procedimentos que foram suspensos pela Receita Federal. Tá? Então, nesse período aí, a Receita ela suspendeu até dia 29 de maio a emissão de cobrança eletrônica para pagar tributo, ela suspendeu a emissão de despacho decisórios, que é aquele despacho que analisa o mérito de pedido de compensação, restituição, e quando é negado, o contribuinte tem que manejar uma manifestação de conformidade, que é o recurso cabível. Então, tem uma série de medidas aí
que a Receita Federal suspendeu também até dia 29 de maio, para dar um tempo e para todo mundo poder se adaptar a essa nova realidade. Tá? Pode passar aí, por favor. Aqui, nesse próximo slide, nos próximos 2 slides, eu coloquei umas questões relacionadas aqui ao Estado do Espírito Santo. A Cefaz também ela está muito atenta a essas questões e ela tentou fazer o máximo possível para aliviar o contribuinte. Então, algumas obrigações acessórias foram postergadas e alguns procedimentos também. Esses procedimentos, eles são similares aos que foram feitos pelo governo federal, como prorrogação automática de certidão negativa, que ficou por 90 dias. Quem tinha certidão no dia 16 de março ativa, ficou prorrogado também por 90 dias. A suspensão do prazo de impugnação e recurso. Quem tem auto de infração aqui no estado, o prazo de impugnação ficou suspenso. O prazo de recurso, que era de 20 dias, ficou suspenso também e irá retornar a partir do dia 5 de maio. Então, daqui a 2 semanas, esses prazos voltam a tramitar. Pode passar, por favor, Rogério. Para as empresas que estão inscritas no Compete, que é um programa de competitividade aqui no estado do Espírito Santo, atualizar todo ano essa empresa, ela tem que atualizar seu cadastro no Compete. Tá? Esse cadastro ele é atualizado na Secretaria de Desenvolvimento, a SEDES, né? Então, esse ano foi prorrogado para o dia 30 de junho. Esse prazo deveria ter sido feito antes, né? Essa prorrogação, essa atualização tinha que ser feita antes, mas aí a Cefaz prorrogou até dia 30 de junho. Então, quem tem algum impedimento para poder se atualizar para o ano de 2020 e continuar no Compete ou aderir ao Compete, tem até o dia 30 de junho para poder regularizar e atualizar e finalizar a sua inscrição. Houve também, creio eu, que tenha sido também a âmbito federal, né, todo estado deve ter feito isso, a extinção do Sintegra, né, porque hoje em dia as obrigações acessórias que a empresa tem, de forma eletrônica, elas não precisam mais todo mês ficar alimentando o Sintegra. Não, já foi sem tempo, né? Essa é uma das mudanças que a gente comentou no começo. Tem situações que veio nessa situação de turbulência e tudo, mas que por si só é uma boa notícia, né? Tá aí, o fim do Sintegra é uma situação também que quanto menos for burocrático o ambiente de negócios, melhor, né? Para as empresas, né, Lucas? Pois é, já não era necessário. E também o que o Dr. Rogério comentou no início, o aceite de documentos digitalizados. A Cefaz ela publicou esse decreto, mas todo o país já estava abrangido pela lei federal. O governo federal ele publicou uma norma legislativa dispondo e regulando sobre aceite de documentos em órgãos públicos, seja da administração direta ou administração indireta. Então, hoje em dia, se você preencher algumas condicionantes ali na assinatura eletrônica do documento, ele será válido, assim como o documento que você reconhece firme em cartório. Teve prorrogação de prazo também para entrega de autenticação de livros fiscais. Os livros fiscais que tinham que ser entregues para ser autenticados foram suspensos também por 90 dias. Podemos mudar de slide agora. Aqui nesse último slide, igual eu falei no início, a Cefaz ela adotou alguns procedimentos bem similares ao da Procuradoria da Fazenda Nacional. Tá? Esses procedimentos foram copiados por vários estados, né? O Rio de Janeiro também fez isso, tanto o estado quanto o município do Rio, São Paulo, município de São Paulo. Então, a Procuradoria aqui do estado, junto com a Cefaz, ela suspendeu alguns procedimentos de cobrança, suspendeu procedimento de exclusão do contribuinte de parcelamento por inadimplência de parcela, suspendeu o protesto, o débito fiscal. Aqui no Espírito Santo é muito comum quem tem débito com a Cefaz sem ser protestado por isso. Suspendeu o ajuizamento de execuções fiscais, execução de penhora, de faturamento. Isso aqui é importante por seguinte cenário. Se a empresa ela tem alguma execução fiscal tramitando, está em vista de alguma penhora, durante esses 90 dias, de repente seria interessante sentar com o seu advogado, com a sua contabilidade e verificar se esse débito realmente ele é devido ou é indevido, quais as possibilidades que se podem fazer no curso dessa execução fiscal ou no curso desse processo administrativo. Será que tem chance de êxito no final?
Será que se eu defender, no final, eu vou conseguir derrubar esse débito? Então, às vezes, é hora de sentar, já que suspendeu o procedimento de ajuizamento, de penhoras, de exclusão de parcelamento, e verificar qual que é a melhor estratégia que a empresa pode adotar nesse momento. Tá? A Cefaz ela também suspendeu a exclusão de empresas do Invest, que é um outro benefício fiscal aqui do Estado. Invest e compete, como eu falei, exceto a possibilidade de ocorrer a prescrição de decadência, que é uma atividade vinculada e tem que se fazer um lançamento, né? E por fim aqui do Estado, houve a prorrogação da regularização de pendências para optantes do Simples. Quem estava com pendência no Simples, dia 31 de janeiro, e não conseguiu regularizar essa pendência, é bem provável que não consiga, nesse decorrer desse ano, manter-se no Simples. Só que a Cefaz ela optou por prorrogar essa regularização. Então, quem tinha pendência, que ocasionou o indeferimento da opção pelo Simples em 2020, tem até dia 30 de abril para poder fazer essa regularização. Essas medidas aí, elas foram publicadas em março e agora início de abril. E o governo ele está atento e pode também prorrogar novamente essas medidas. Então é possível que elas sejam alteradas. É possível que tenha mais prazo. Menos prazo não será possível. Eles não vão cortar prazo. Mas é possível que daqui para frente tenham mais prazos ou suspensão de outras obrigações. Ou então o governo ele pode trazer um refis posterior a isso. É um cenário muito propício para essas questões, né? O governo, pelo que a gente está vendo, ele está sensível a algumas situações. Ele vê que a economia caiu drasticamente, não seria diferente, porque tivemos o isolamento social, as empresas não tiveram como possibilidade de gerir seu negócio, não tiveram venda, não tiveram comércio, não tiveram receita, e alguns tributos foram postergados, mas outras despesas não. Tem despesas ordinárias com o fornecedor que às vezes a empresa não conseguiu negociar. Então a despesa continua. Tiveram medidas trabalhistas, tentar aliviar um pouco a caixa da empresa, mas também, de alguma forma, ela vai ser impactada. Então essas medidas que eu estou falando para os senhores aqui agora, podem ter outras, mas essas foram que o governo até o momento, as principais que o governo até o momento entendeu que conseguiria fazer para tentar mitigar um pouco dos efeitos econômicos sofridos pelos contribuintes. Tá? Eu acho que acabou meu slide aqui, né? Vamos passar aqui, então. Agora o Daniel vai abordar demais alterações importantes. Rogério, Oi. Desculpa te cortar. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a essa parte aqui de postergação de tributo, suspensão de obrigações, quiser já adiantar a pergunta, a gente também está à disposição. Estaremos aqui, a gente volta lá, ajuda, enfim. À disposição de todos, né? Daniel, por favor, agora as mudanças, né, as questões societárias, que é mais uma, digamos assim, do grupo de mudanças aí, que, infelizmente, no sentido que o motivo é ruim, né, saúde pública e tudo, mas a notícia é boa, né, mudança que a gente já aguardava há bastante tempo. Tá certo. Boa tarde a todos. Rogério, queria só continuar um pouco naquela sua linha de raciocínio que a gente vai ter um novo mundo depois que acabar essa crise do coronavírus, né? Entretanto, muitas das alterações, dessas novas sistemáticas, de repente, elas vão continuar, como a gente vai ver aqui na questão da mudança da legislação societária. A gente que acompanha de perto a própria produção legislativa, a produção de leis, a regulamentação da atividade econômica, enfim, a gente observa que há sempre um descompasso entre o que a atividade econômica, em que nível ela está e como a legislação regula. E eventos como esse, de uma pandemia ou outros eventos, eles são eventos que são sempre muito marcantes de mudanças na legislação, mudança de paradigmas que, na verdade, já vinham acontecendo, né? Com a questão do coronavírus, por exemplo, é o que a gente vai tratar aqui, essas mudanças da legislação societária, uma das questões mais importantes foi como a gente vai manter todos os atos societários, todos os atos que a gente tem que, por lei, formalmente obrigados a fazer, num cenário onde que são impostas medidas de distanciamento social. Então, a gente
em função dessa pandemia, criou-se um mecanismo. Entretanto, a gente não pode deixar de negar e pensar sobre como as relações já vinham sendo cada vez mais sendo feitas de formas eletrônicas. Então, a gente já tinha essa dinâmica muito mais presente. Globalização que acontece, né? Você pode ser sócio de uma empresa em Goiás, você pode ser sócio de uma empresa até no exterior. E isso, toda informação que a gente tem hoje circulando de forma eletrônica permite isso, correto? Então, assim, na verdade, do ponto de vista legislativo, a pandemia ela acelera algumas questões de regulamentação que talvez, se fosse esperar o fluxo normal, iam demorar um pouco mais. Então, só nesse momento, fazendo um comentário sobre a reflexão do Dr. Rogério no início da nossa apresentação aqui. Pois bem, né? Na questão da mudança de legislação societária, principalmente a gente tem que ter em mente que, em função da pandemia, da crise do coronavírus, o governo implementou medidas de distanciamento social. E a legislação societária previa ainda, de forma bem formal, atos no qual era necessário pessoas se reunirem. Então, em função disso, esses atos ou foram postergados ou foram tratados de uma outra maneira de acontecer. Primeiro, a gente teve uma prorrogação do prazo para a realização das assembleias ordinárias das sociedades. Essas assembleias gerais ordinárias das sociedades são assembleias que têm como objetivo aprovar as contas da administração, votar as demonstrações contábeis, os relatórios financeiros e apresentados pela administração, e também podendo tratar de outros assuntos, como a própria eleição do administrador. É importante que se diga que esse ato ele é necessário tanto para uma sociedade anônima como para uma sociedade limitada, e é muito importante, do ponto de vista de um diretor, de um administrador da empresa, praticar esse tipo de ato e chamar esses acontecimentos dessa assembleia, no qual a reunião dos sócios do acionista, para que a empresa ela possa, além de aprovar as contas, destinar os lucros. Se esses lucros vão ser distribuídos, se esses lucros vão ser reinvestidos, vão para uma conta de reserva, nos termos, lógico, da legislação, que no caso da sociedade anônima prevê alguns percentuais de destinação do lucro, ou no caso da sociedade limitada, conforme a vontade dos sócios. Então, até é importante a gente fazer um alerta também que esse ato era um ato necessário, ele tinha que acontecer até 30 de abril para as empresas que o exercício social se encerrava até dia 31 de dezembro, ele foi postergado até julho, né? 7 meses após. Então, esse é um ato que foi muito necessário em função dos sócios acionistas não estarem mais podendo se reunir. Como houve essa prorrogação desse prazo para a realização das Assembleias Gerais Ordinárias, também houve uma prorrogação automática do mandato dos administradores e demais conselheiros que, porventura, iriam vencer nesse decorrer de tempo e, em função do não acontecimento da Assembleia, não puderem ter seu mandato reestabelecido, a reeleição, ou enfim, ou até escolhido outro administrador. Então, em função disso, também teve essa prorrogação do mandato. Também foi dado um poder maior para o Conselho de Administração e para a própria diretoria para tratar de assuntos urgentes que seriam de competência da Assembleia Geral, contextualizando, por exemplo, às vezes o diretor ele tem uma trava no seu contrato social, no estatuto, que não possibilite que ele assine contratos ou tome empréstimos, enfim, negociações acima de um valor de alçada. E, para isso, ele dependeria, por exemplo, da aprovação dos sócios ou do acionista. Então, caso o diretor tenha que tomar alguma medida para assegurar o desenvolvimento da atividade empresarial, pagamento de folhas, dando um exemplo, então ele vai poder tomar essa medida urgente
independente da aprovação da Assembleia, porque, em função do distanciamento social, a Assembleia não poderia se reunir. Outra medida é que o Conselho de Administração, o diretor, ele também pode declarar os dividendos, independente de aprovação. Então, até 30 de abril, as companhias elas tinham suas demonstrações financeiras votadas e aprovadas, com ou sem ressalvas, e a partir daí começava-se a fazer o próprio pagamento do dividendos na forma como foi aprovada. Então, em função de ter se estendido esse prazo de 7 meses para acontecimento da Assembleia Geral Ordinária de aprovação de contas, permitiu-se que o Conselho de Administração declarasse os dividendos. Por último, a última medida aí é a flexibilização dos prazos para arquivamento dos atos da junta comercial. Os atos societários, a partir da sua assinatura, eles teriam um prazo de 30 dias para serem apresentados na junta comercial. Em função da suspensão da própria atividade, em algumas juntas comerciais aqui do estado teve a suspensão dos atos de atendimento ao público, houve uma flexibilização para que esse prazo de 30 dias, se não puder ser cumprido, ele vai poder ser apresentado a partir do início do atendimento, né, do restabelecimento do atendimento na junta comercial. Tá certo? E então, assim, são todas medidas para flexibilizar esse momento que se impõe o distanciamento social. Rogério, peço para você voltar. Daniel, depois eu vou fazer um comentário. Sim? Você falou sobre prorrogação do prazo para a realização de reuniões e assembleias, né? Mas essa prorrogação também se aplica por simetria a cooperativas, associações? Olha só, a gente, como a gente está tratando aqui do setor de rochas, né? A gente pensou mais nessa questão de trazer da sociedade. Mas as cooperativas, a própria MP 931, ela também trouxe expressamente, né, a possibilidade das cooperativas também fazer esses atos mais para frente. Então, tudo que se aplica a sociedades anônimas ou limitadas também se aplica a cooperativas, certo? Entendido. E um outro ponto, eu acho que o slide acabou cortando, mas é a instituição do voto à distância, tá certo? Como a gente falou, existiam medidas, regulamentações que já haviam sido pensadas anteriormente. Entretanto, o legislador, quem regulamenta, parece que ele não está no mesmo compasso que o desenvolvimento tecnológico, que a própria atividade empresarial precisa. Para sociedades anônimas com capital aberto, aquelas que são listadas na Bolsa, já havia previsão desde 2011 da possibilidade do voto à distância, né? O voto feito por boletim de votação conforme regulamentação da CVM. Entretanto, para sociedades anônimas de capital fechado e sociedade limitada, isso não era possível ainda. Então, havia necessidade de uma assinatura do sócio, colher a assinatura desse sócio, e isso tudo burocratiza demais esses próprios atos societários e atividade empresarial. Então, agora vai ser possível o Departamento de Registro de Empresa do Governo Federal ainda vai regulamentar quais são os requisitos necessários para você implementar o voto à distância, tal como certificação digital, criptografar os dados, tudo. Mas, assim, vai ser possível que as deliberações ocorram mediante votação eletrônica online. Então, se você for sócio, acionista de uma empresa um pouco mais longe, você vai poder, sim, participar da deliberação, vai poder votar, vai poder autorizar seu diretor a praticar algum ato. Isso é muito importante para... Ainda mais para o setor de rochas, né, Daniel? Porque muitas vezes os empresários estão o quê? Tá participando de feiras, de congresso, e às vezes fica aquela preocupação, se surgir alguma coisa,
tem que deixar uma procuração, e às vezes a procuração tem que ser pública, é caro fazer. Isso é, né, com um pequeno arranjo societário ali, uma modificação no contrato social, você dá segurança e pode agilizar dessa forma aqui, né? Com certeza. E, assim, você também possibilita também você tornar o custo, né, próprio custo das transações, né, que é conceito econômico aí, de você poder ser um sócio de uma empresa em Goiás, uma empresa no Ceará. Isso vai desburocratizar e fica mais fácil, sim, facilita as transações e as relações, é muito importante. Certamente, Rogério. Então, assim, essas mudanças da legislação societária, as principais foram essas. Como eu disse, a reflexão que a gente faz é tomara que essa MP seja convertida em lei e que isso se perenize aí no nosso ordenamento jurídico, porque são medidas que a gente já precisava ter elas antes do acontecimento dessa pandemia. Vamos ao próximo assunto. Pensando muito no setor de rochas aqui, nós trouxemos e vamos destacar a Lei 11.119, que não é uma lei propriamente dita que veio em função dessa crise do coronavírus, né? E o que acontece? Essa lei ela previu a redução das multas tributárias, era algo bastante esperado pelo setor, enfim, todo o setor empresarial no estado do Espírito Santo. Mas, assim, é algo que, em função de toda essa pandemia, de tudo que vem acontecendo, às vezes pode ficar um pouco em esquecimento, mas foi uma lei que trouxe importantes alterações, principalmente nos percentuais das sanções das multas por descumprimento de obrigações acessórias no estado do Espírito Santo. E a gente vai ver ainda que ela, além disso, ela também trouxe uma possibilidade de você conseguir reduzir ainda mais a multa se você cumprir alguns requisitos, né? Essa Lei 11.119, ela veio corrigir algumas distorções que haviam na legislação, na aplicação de multas tributárias, né? A gente sabe que o Estado, para coagir o contribuinte ao pagamento de tributo, ele aplica sanções, ele estabelece sanções para que o contribuinte seja coagido ao pagamento do tributo, senão ele vai sofrer uma sanção que vai causar um impacto financeiro e, em função disso, ele vai preferir cumprir todas as obrigações, seja a obrigação tributária principal, que é o pagamento do tributo, sim, ou a obrigação acessória, que é a informação que a gente tem que prestar ao fisco, a entrega da FD, a emissão de nota fiscal e esse tipo de dever instrumental que a gente tem que estar sempre cumprindo. Eu trouxe como exemplo aqui uma redução dessa multa de uma sanção que era bem dura para as empresas, em função de que algo que não prejudicava tanto o fisco, né? Claro que prejudicava a questão da fiscalização, mas, assim, muitas vezes essa infração que poderia ser cometida pelo contribuinte não vinha relacionada ao não pagamento do tributo, que era a multa pela ausência de escrituração da nota fiscal eletrônica ou do conhecimento de transporte na FD, certo? Antes da alteração da legislação, havia a previsão de uma multa de 30% do valor constante no documento e nunca inferior a 100 VRTEs. Então, você tinha ali uma multa de 30% percentual bem alto. Além disso, se a nota fiscal tivesse um valor baixo, a multa nunca seria inferior a 100 VRTEs, mais ou menos R$350. E também havia a previsão de multa de 100 VRTEs, R$350 por documento fiscal cancelado, nota fiscal cancelada, que não fosse escriturado. Atualmente, com a nova legislação, apenas a multa de 10% sobre o documento, não tem mais
um valor inferior a 350 VRTS, que vai ser R$350 que vai ser aplicado, e além disso é limitado a 50 mil VRTS por período de apuração. Então você vê que teve uma redução de 30% para 10%, ainda corrigiu algumas questões que eram muito sensíveis, principalmente em documentos fiscais de valor muito baixo. E isso é uma mudança importante, né? Porque o fisco ele precisa de você estar prestando as informações na FD. Entretanto, não se é razoável que você aplique uma multa tão alta como vinha sendo aplicada. Eu trago esse exemplo apenas para mostrar uma das reduções que foi trazidas por essa lei 11.119. Porém, tem outras sanções que também foram reduzidas. Qual que é a importância disso? Empresas que tiveram autos de infração lavrados com essas multas majoradas anteriores, digamos assim, elas vão poder pleitear uma retroatividade benigna, né, que é uma aplicação da nova legislação, que é mais benéfica, e aí vão poder ter, por exemplo, a redução das multas em autos de infração que já foram lavrados. Tá certo? Rogério, peço que passe o slide. Sabendo que houve essa redução e que poderá ser aplicado percentuais reduzidos na aplicação de multas, o governo do estado ainda abriu uma janela por 60 dias para que os contribuintes pudessem liquidar as multas que tiveram suas penalidades alteradas pela Lei 11.119, nesses percentuais que a gente vem trazendo, 15% para 15%, para 25% e para 50%. Então, significa o seguinte, quem é sancionado pelo Estado, ele tem uma possibilidade de pagar a multa com reduções, ou também tem a possibilidade de discutir a legalidade da aplicação da multa no contencioso tributário. Entretanto, o Estado, como ele reduziu a multa e ele sabe que temos novos parâmetros, ele possibilitou que o contribuinte pague à vista esses valores com essas reduções. O momento não é um momento muito propício para que as empresas estejam desembolsando aí valores para colocar fim a alguns debates que eram antigos. A gente sabe disso, vem aqui trazer perspectivas dessa questão do novo coronavírus, né? Mas, assim, é importante que se coloque essa possibilidade, porque até 30 de maio, no caso, se você teve a multa reduzida, ainda você pode pagar com redução. Então, é algo bastante importante, tá certo? Então, a gente queria destacar essa alteração da Lei 11.119 e essa possibilidade de você pagar com maiores reduções ainda autos de infrações, enfim, multas que foram lavradas no passado. Tá certo? Em relação a isso, alguma pergunta, algum questionamento? Eu sei que muita gente acompanhou de perto aí essas alterações, né? Estavam ansiosos, mas acabou que tudo caiu num momento um pouco ruim. É difícil, né? Porque o prazo é até 30 de maio, mas as empresas também querem saber o que vai acontecer depois da pandemia para ter uma previsão de caixa, né? Realmente é perdão aqui de juros e de multa e tudo, tem uma vantagem, mas o momento é complexo. Tomara que o governo sensibilize e postergue, né, esse dado, né, Daniel? Pode avançar aqui? Pode sim. Só uma, doutor Rogério, doutor Daniel. Estamos na escuta, Selmo. Quanto a isso aí, eu acho que é interessante. A gente pode tentar provocar isso aí, né? A gente tem demandado uma série de pleitos aí ao Estado, ao governo federal,
Eu acho que um pedido de prorrogação desse prazo talvez seja bem pertinente, né? Com certeza, porque caiu num momento muito ruim, né, Selma, de fazer isso nos 60 dias até 30 de maio, no meio... Com as dificuldades operacionais de todo mundo agora, a gente já vai colocar, a gente já faz isso, a gente prepara, faz um pedido específico desse caso aí, que aí ele não fica agarrado com outras coisas. Vamos endereçar esse assunto, sim. Eu acho que é Beleza. oportuno e até uma situação pública e notória, né? Se estão se discutindo a volta à normalidade de forma gradual, se o faturamento das empresas também voltarem de forma gradual, como é que ele vai se comprometer com o parcelamento agora, com um cenário tão nebuloso ali adiante, né? Então é importante, de repente, dar mais um prazo para aderir, né? Já que é um ato voluntário, e aí o empresário vai ter mais firmeza ali de saber como que ele pode se comprometer em função do caixa dele. Beleza. Vamos nessa, Daniel. Vamos continuar aqui. Tá, por último, a gente traz alguns insights, né, para mitigação dos efeitos da crise. O que a gente pode fazer depois que tudo isso passar? Que pontos que a gente acha que pode ser observados pelas empresas, né? Primeiro é fazer um planejamento tributário, refazer sempre as contas, ir para as suas planilhas para avaliar se o seu regime tributário, lucro real presumido no Simples Nacional, você está enquadrado no melhor regime, né? O Simples Nacional, evidentemente, não se aplica a todas as empresas, que tem um limite de faturamento, R$4.800.000. Entretanto, a gente sabe também que muita empresa que poderia estar no Simples, às vezes não é melhor estar no Simples. Né, doutor Rogério? Você que verdade, sempre comenta muito isso. Tem que analisar caso a caso, né? Mas tem situações que a gente vê nitidamente que a empresa ela não tem vantagem, tem até desvantagem, né? Tá no Simples. E uma outra questão é o regime de caixa e de competência. O regime de caixa ele é possível Simples Nacional e lucro presumido, não é possível no lucro real, mas a diferença entre os dois regimes é que no regime de caixa a sua tributação acontece quando você recebe os valores ou quando você vai pagar a despesa, enquanto no regime contábil, regime de competência, é no momento da emissão da nota, enfim. E isso pode ter uma alteração na sistemática aí dentro da tributação de cada empresa, no planejamento tributário, porque o que a gente mais ouve falar nesses tempos de coronavírus e pandemia são pagamentos que estão sendo postergados pelos clientes, né? Enfim, então você não tem aquele recebimento no caixa para poder pagar o tributo. Enquanto no regime de caixa, só quando você tem o recebimento, você vai ter a receita e vai haver a tributação, tá? Um outro ato aí que é importante que as empresas tomem é achar ativos inertes, né? É procurar ativos inertes, é procurar ativos que não estão sendo utilizados dentro da empresa. E aí a gente destaca cobranças que às vezes estavam sendo deixadas de lado, então vão ser importante que essas cobranças sejam retomadas para poder gerar caixa. E uma outra maneira de gerar caixa, de você buscar valores dentro dessa empresa, é verificar créditos tributários que podem ser recuperados. A gente destaca aí no setor de rocha crédito presumido de IPI, ressarcimento dos insumos de PIS e COFINS, o reintegra. A gente sabe que o setor de rochas aí está bem atento a esse tema, mas é bom sempre reforçar essa busca aí por ativos inertes, que pode ser um mecanismo. E por último, Daniel, tem muitas despesas também que podem ser dedutíveis do PIS e COFINS ou até geram crédito, né? Despesa com manutenção de veículo, quem tem caminhões aí, frota, né, por exemplo, transporte de mármore, essas despesas elas podem virar crédito PIS e COFINS. Então, se olhar, fazer uma auditoria lá na empresa,
De repente tem muito crédito a ser restituído e compensado que não precisa nem de processo. Já faz direto através do Perder Compra e já começa a aproveitar isso. Com certeza. A revisão dos insumos de PIS e COFINS tem que ser sempre feita. A gente vive agora uma sistemática, por exemplo, que o Estado, né, o poder público, vem obrigando as empresas, por exemplo, a tomar algumas medidas para combater, mitigar o coronavírus. Então, todos esses gastos que você vem tomando aí em função desse coronavírus também podem ser verificados. Então, assim, a revisão dos insumos tem que ser algo que tem que ser sempre feito, uma vez que a atividade econômica ela vai mudando, está mudando agora em função do coronavírus, o empresário tem que responder, por exemplo, dando condições para o seu funcionário, seu empregado a poder estar trabalhando. Então, isso tudo tem que ser sempre revisto. Muito bem colocado, Lucas. E, por último, é algo que a gente tem que fazer também, o empresário sempre tem que estar atento, que é verificar a sua organização societária e como isso pode ajudar na proteção do seu próprio patrimônio. A gente tem empresas aí que são estruturadas de uma forma mais complexa, tem empresas que são estruturadas de uma forma mais simples. A forma como que você estrutura, o que é muito comum, a criação de holdings, por exemplo, isso aí tem ajudado ou pode permitir uma maior proteção do patrimônio das pessoas físicas, até em função de um insucesso empresarial que pode acontecer na frente. A gente sabe que essa crise vai afetar setores de uma forma diferente, empresas de uma forma diferente, e é importante você estar se reorganizando do aspecto societário. E um ponto importante, eu acho que o Dr. Rogério pode até reforçar isso um pouquinho, é que todas essas medidas têm que ser feitas antes do problema acontecer. Depois que o problema acontece, elas não surtem tanto efeito mais. Isso é verdade, né? Planejamento, sobretudo em matéria de proteção patrimonial dos sócios, ele tem uma linha de tempo bem clara ali, né? Quando você ultrapassa ali o marco ideal, que é a constituição da mora, né? Que é a mora? É a certidão da dívida ativa, que é uma mora presumida, ou um protesto de cartório de título. A partir dali, aquele credor específico vai poder suscitar outros argumentos que podem afastar o planejamento, né? Não todos os credores. Então, tem que estar muito atento a isso, né? A gente sempre bate na tecla nas nossas visitas, né? Nossas consultorias, que o empresário ele tem que saber que o Brasil não é um país muito fácil, né? De lidar. Ele não lida, o Brasil é um país que não lida muito bem com insucesso empresarial, né? Então, infelizmente, quem quer empreender tem que ter uma visão otimista, trabalhar para o melhor, mas se preparar caso aconteça o pior. Porque você se preparar, você consegue isolar de uma maneira mais segura aquele capital que você dedicou para empreender. E todo o seu patrimônio pessoal fica de uma forma mais imune ali, né? Porque o insucesso é uma vertente natural do empreendedorismo, né? Só que no Brasil essa coisa ainda não está muito bem resolvida perante autoridades, às vezes até o judiciário, né? Enfim, mas isso é papo para uma outra webinar, né? Enfim, por que não? Fica o convite aí. Daniel, mais alguma consideração? Não, por enquanto não. Então a gente já vai aqui terminando, até estouramos um pouco o tempo. Destacar, como sempre, né, que as entidades, né, o Sind Rochas, o Centro Rochas, eles têm essa iniciativa, né, de buscar a defesa do interesse do setor, muitas vezes através de articulação com as autoridades, outras vezes através, sim, de ações judiciais coletivas, né? Então, a gente tem uma lista das ações aqui que, a partir do momento que sejam confirmadas, os empresários, as empresas associadas podem ter um benefício econômico aí considerável, né? E a gente está sempre atualizando o andamento das ações, o site do sindicato tem essas informações, nós também, assessoria jurídica, né, estamos sempre à disposição também. Aqui, se vocês verem, são duas listas aqui praticamente, né? E, Daniel, alguma consideração?
Eu estou vendo aí alguns colegas aí, contadores aqui que estão nessa live, né? A Miriam, mandar um abraço para ela. E foi questionado no nosso grupo tributário lá do Cindy Rochas, referente à exclusão do semestre da base de cálculo dos COFINS. A gente só queria destacar, essa ação ainda está pendente de definição lá no STF. Ela foi pautada originalmente para ser julgada em dezembro de 2019 e em dezembro de 2019 não foi julgada e foi repautada, né, para 1º de abril de 2020, no meio da pandemia. E no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no qual estão a maioria das ações tributárias daqui do Espírito Santo do Rio, né? Ele tinha suspendido o julgamento dessas ações em função desse julgamento que aconteceu no dia 1º de abril. E, em função desse julgamento sido adiado novamente, o tribunal ele permitiu a retomada do processo. Acho que o Lucas também pode comentar um pouquinho disso mais. Então, só para colocar essa dúvida aí que tinha surgido lá também no grupo de WhatsApp, né? E que... Isso aí, o TRF2 ele não está mais deixando os processos suspensos. Como ele viu que o Supremo tirou de pauta o dia 1º de abril essa questão, vezes, né? O TRF2 começou a analisar todos os recursos da União e aí os processos estão começando a transitar agora no próprio TRF2. Não está ficando mais sobrestado, que é a famosa suspensão do trâmite processual. Então é possível que esse processo aí se encerre esse ano ainda, de forma definitiva. Então é isso, a gente está atualizando, gente. A gente está... Claro que essa questão da pandemia e da quarentena deixou todos os prognósticos, né? Esse próprio julgamento, que seria 1º de abril, saiu de pauta, um pouco sem um horizonte mais claro, mas assim que essas questões forem definidas, certamente a gente vai elaborar um comunicado e divulgar para todas as empresas. Isso daí a gente sabe como é importante. A gente tem essa consciência, da nossa parte não falta empenho, dedicação, esforço, competência, know-how, mas realmente a gente consegue ir até um ponto, né? Daquele ponto ali em diante, a gente depende das circunstâncias, que agora não são favoráveis em função da pandemia. Mas, a princípio, a partir do dia 30 de abril, né? O CNJ já falou que os prazos dos processos não físicos voltam a fluir, então a gente vai ter um cenário diferente aí em diante, né? Então, Selmo, vou passar a palavra para você fazer as conclusões, aí, os encaminhamentos. E, claro, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, se não quiser falar agora, depois você pode mandar uma mensagem para a gente. Está aqui os nossos e-mails. Mesmo que não seja para o nosso e-mail, se mandar para o e-mail do sindicato ou e-mail para o Centro Rochas, vai chegar para a gente do mesmo jeito, então vai ser um prazer poder ajudar. Tá sem áudio aí, Selmo? O Selmo tá sem áudio, hein? Estou ensaiando fazer mímica. Acho que houve a apresentação de uma série de fatores. É lógico que dúvidas e questionamentos eles são uma constante, porque você vai lendo e você se depara com algumas coisas, ou até a sua necessidade leva a se ter ou se buscar determinadas interpretações, e a coisa está muito dinâmica, né? Eu acho que é aquela história, você dorme de um jeito, não precisa nem acordar. No meio do sono, a coisa já está diferente, bem diferente, né? São idas e vindas, alterações, ajustes. O que eu falei numa live recente, o sindicato ele busca, lógico que está atento a uma série de fatores e tenta se antecipar a algumas questões, mas quem está na ponta, né, as empresas que estão recebendo às vezes as demandas e estão com a inquietação direta, elas podem e devem provocar para que algumas questões sejam pautadas, né? A gente sabe que às vezes pode não acontecer na velocidade que se pretende. Você tem uma série de questões, nós estamos aí com uma demanda em relação à energia elétrica, tanto no que tange a demanda contratada, quanto a comercialização, os contratos de comercialização no Mercado Livre. Nós temos aí, recentemente, saiu um ponto, né, que era a questão
do prazo para cumprimento dos contratos de câmbio, que tiveram uma prorrogação. Isso aí foi um assunto que foi pautado e, inclusive, foi encaminhado ao Conselho de Mineração da CNI pela Câmara, né, ou pelo representante da FINDE, da Federação da Indústria, naquele conselho, que é o presidente do Sindirocha, que é o Thales. Isso foi encaminhado e saiu recentemente, se não me engano, foi dia 16 que saiu a circular 4002 do Banco Central, que prorroga esse prazo de 750 dias para 1.500 dias entre a contratação e a liquidação do contrato de câmbio, com algumas outras alterações que também são benéficas. Nós temos questões de drawback que estão sendo demandadas junto ao Ministério da Economia, com envolvimento de bancada federal. Estamos falando em desoneração de folha como alternativa para ajudar a economia. Tem uma série de situações aí que envolvem a utilização de crédito de exportação. Ou seja, o volume de demanda ele está grande e a gente está buscando, está atento, está contando aí com as equipes de profissionais que prestam serviço, que é o caso do escritório Davi e a Taíde, mas também com pessoas que colaboram diretamente. Nós fizemos uma live ontem, uma reunião, né, onde a gente estava com mais de 10 pessoas, 10 profissionais. Então, eu acho que está se buscando dar um resultado, né? Eu acho que é questão de trabalhar e realmente buscar a gente tirar o que mais positivo puder, né, e minimizar ao máximo questões que podem impactar de forma negativa. Então, a gente tem que estar junto. É um jargão, né, uma frase que tem sido usado desde que as entidades resolveram atuar juntas, o Sindirocha, a Centro-Rocha, a Rocha Ativa, a CETEMAG, e que tem tudo a ver, né? Que juntos nós somos mais fortes. Isso é uma verdade. Se você tentar quebrar uma vara, você quebra fácil. Agora, se você fizer um seixo de varas, tenta quebrar para ver o esforço que dá. Então, nós estamos juntos e vamos continuar na briga aí, gente. Obrigado mais uma vez ao doutor Rogério, ao doutor Daniel, ao doutor Lucas e aqueles aí que nos acompanharam. Obrigado a todos aí também. Uma boa tarde a todo mundo. A gente agradece aí, obrigado ao Centro-Rocha, ao Sindirochas, né? A Karina pelo suporte, obrigado, Selmo, e a gente continua à disposição, gente. Tá? Se cuidem, fiquem bem, tá bom? Tchau. Um abraço.